Bom dia a todos, muito obrigado por este convite e pela iniciativa. De facto, regresso a esta casa, fizemos aqui em 2015 um grande congresso e em 2014 e também colaborei aqui em algumas aulas no curso de arquitetura que muito me honrou. Mais uma vez, e felicito a organização, tanto o professor Riacho Pinto como os dois colegas que fazem parte da comissão organizadora por esta iniciativa. A temática é muito relevante. A apresentação foi desenvolvida em inglês, mas vou fazê-la em português conforme acordado, apesar de os slides que vão ver estarem em inglês. O que é que eu vos trago hoje aqui para partilhar convosco e para podermos fazer uma reflexão? É um modelo de construção da cidade, mas é um modelo da construção da cidade um pouco de modos diferentes e para outras realidades. Todos nós, a nível europeu, quando pensamos na cidade, pensamos na Europa, nos países desenvolvidos, mas há outros países, nomeadamente os do Sul global, que necessitam de outras estratégias, de outras abordagens para resolver problemas tão simples como ter uma casa. Tudo isto se tem vindo a agravar porque as alterações climáticas são de facto um problema. É um problema que está a crescer. Nós pensávamos que conseguíamos, mudando a nossa emissão do carbono, os nossos modelos de vida e as nossas formas de atuar, conseguíamos controlar os problemas e os impactos das alterações climáticas. Tal não acontece. Portanto, precisamos de investigar. Precisamos de nos focar na maneira de tentar voltar a tecnologias mais simples, entenda-se aqui tecnologias que não dependam tanto das emissões de carbono, para resolver os nossos problemas e as nossas necessidades atuais. Ora, isso leva-nos a que nós consigamos compreender quais são, de facto, os problemas que nós temos pela frente e os problemas que vão advir e que nos vão surgir das alterações climáticas. E um deles depende de nós. A questão da maneira como utilizamos o ambiente. O ambiente natural que existe e para as nossas atividades humanas nós necessitamos de o transformar, em alguns casos, outros de o utilizar, mas nunca o deixamos nas mesmas condições em que os recebemos. Ora, isso é muito problemático. Problemático é quando o crescimento demográfico que nós vimos assistindo no planeta não se distribui de igual forma no mesmo planeta. Ou seja, há maior crescimento demográfico nas partes do planeta onde não há tanta tecnologia, onde não há tanto conhecimento, onde os modelos de desenvolvimento até poluem menos. Mas são aqueles que são mais afetados com essa problemática. Ora, para isso, nós precisamos de encontrar então um modelo de abordagem em que lhes permita não só desenvolverem as suas atividades humanas como direito todos nós temos, mas suportá-la numa economia de baixo carbono e que a tecnologia possa ser adaptada e evoluindo exatamente nos mesmos processos que nós conhecemos já feitos pelos países mais desenvolvidos. As abordagens que podemos introduzir podem ser rápidas, abruptas, ou podem ser estendidas no tempo, ou então colaborativas. E essa colaboração é, de facto, parece-me a mim, aquela que melhor nos leva a nós termos uma base sólida de um percurso definido para onde vamos e o que é que vamos conseguir atingir. Para isso, nós temos que compreender que o nosso primeiro e o maior problema que temos pela frente são as alterações climáticas. Não vale a pena irmos atrás da imaturidade ou da ignorância de alguns políticos, de alguns países ou de algumas zonas do planeta a dizer que não existe. Existe. Todos nós sentimos. Podemos é não ter conhecimento para compreender os efeitos dessa transformação ou não conseguir antecipar as consequências que vamos deixar para as futuras gerações com a nossa intervenção. Para isso, nós temos que nos preocupar
com os outros, com as futuras gerações. Isso tem a ver um pouco com a maneira e o percurso que temos vindo a seguir. O planeta cada vez é mais urbano, mais urbanizado, está num crescendo que cada vez temos menos terrenos naturais, o que quer dizer que daqui a pouco não temos terreno para plantar batatas. E deixamos de ter de comer. E depois começamos a ter problemas de saúde. E começamos a ter um conjunto de implicações que nós não conseguimos, não estou a dizer na generalidade, mas a maioria não consegue entender e compreender. Porque o processo evolutivo, e nas últimas 2 décadas, foi tão grande com a tecnologia que nós passámos a pensar mais no eu e não no nós. Isso tem um grande impacto, dir-me-ão, no caminho a seguir. E para onde é que nós vamos se não tivermos conhecimento, se não tivermos competências, se não nos pudermos tornar empreendedores? Para isso precisamos de modelos de planear, modelos de construir, que induzam relações e que induzam o empoderamento das pessoas. Ora, isso é possível ser feito em escalas diferenciadas, não só nas organizações, não só nos grandes países, mas também nos pequenos países ou nos países com menos recursos e com menos competências já adquiridas. Para isso, a nossa resposta aos problemas está a fazer depender o nosso futuro enquanto humanidade dentro do planeta. Não estou aqui a querer fazer uma catástrofe, estou simplesmente a enquadrar uma realidade que às vezes tentamos evitar de pensar nela. Para isso, nós temos que pensar então no futuro. E para pensarmos no futuro, nós temos problemas muito simples. Combater as alterações climáticas, agir coletivamente, da mesma forma que pensamos individualmente. Dir-me-ão, este homem vem para aqui hoje doutrinar-nos. Não vim doutrinar ninguém, pura e simplesmente vim focar naquilo que é a realidade, que nós às vezes não temos tempo para pensar nelas. Cada vez somos mais individualistas. Cada vez queremos coisas de imediato. E nós temos que voltar um pouco. Não estou a dizer que o passado foi melhor do que vai ser o futuro. Estou a dizer que precisamos de abordar as questões de maneira diferente, com preocupações futuras, para, compreendendo os problemas atuais, nós conseguirmos definir o que é que vamos querer no futuro. E o que vamos querer no futuro é, tendo por base os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, criar um percurso mais sustentável. Ou seja, eu gosto mais de utilizar a palavra francesa durable, ou seja, duradouros. São coisas que se vão perpetuar, dão-nos tempo a utilizar, compreender e pensar sobre isso. Para isso, nós temos que envolver as pessoas nesta causa climática. E dizer que a causa climática depende só de estratégias pensadas por aqueles que têm conhecimentos, não. As pequenas práticas, as pequenas ações levam-nos a que nós consigamos correlacionar diferentes temáticas e encontrar um caminho futuro conjunto. Isso é possível através de nós proporcionarmos modelos educativos, e estamos numa universidade, formar as pessoas, porque de facto a temática da sustentabilidade é transversal a todas as áreas de conhecimento. Podemos mais uma vez, não acreditar nisso, não entender ou não conseguirmos antecipar de facto que a sustentabilidade deve ser transversal a todas as áreas de formação. Mas se nós pensarmos nisso e treinarmos as futuras gerações, pelo menos sabemos que os problemas que eles poderão eventualmente vir a ter, sabem-nos dominar. Porque estão treinados, têm competência, têm conhecimento. Daí que nós precisamos de encontrar juntos um caminho para a sustentabilidade. E esse caminho, e aqui eu trouxe-vos uma imagem do elemento água, porque ele vai ser ainda mais predominante do que é hoje. O degelo das calotes do norte e do sul do planeta vão fazer subir o nível médio das águas do mar. Vamos perder territórios, vamos ter migrações cada vez ainda mais acentuadas, não só pelas questões climáticas e pelas questões económicas, mas pela perda de território.
e nós temos que acomodar essas pessoas noutros locais e temos que nos integrar. Isso vai precisar de conhecer, saber utilizar e começar a ver o papel preponderante que os oceanos vão ter no nosso território urbano, na maneira como vivemos no território, na Terra. E isso é, de facto, muito relevante porque está a mudar. Nós sentimos fora da Terra o que estamos a ver mudar, mas dentro do oceano, o oceano está a mudar. E esse problema é da nossa responsabilidade. Nós continuamos a construir e sermos responsáveis por grande parte das emissões de CO2 decorrente de nossa construção, dos nossos processos construtivos, da maneira como usamos a energia de uma forma ineficiente e que não entendemos que é urgente nós transformarmos as nossas práticas, a maneira como pensamos, como projetamos, como planeamos. Para isso, temos que entender que os riscos mudaram. E os riscos mudam porque, de facto, o oceano, que era o nosso parceiro, e é o nosso parceiro, que absorve 90% das emissões, também tem opinião. E a opinião sente-se pelos impactos que nos está a causar nas áreas costeiras e na sua subida de volume, ou seja, subida da altura do nível médio das águas. Isso vai nos fazer então que nós tenhamos que preparar estas mudanças. As pessoas que vão ser deslocadas vão ter que ir para algum lado. São migrantes forçados que vão de um lado para o outro na procura de um sítio, um abrigo, um shelter. Ou seja, eles precisam exatamente que nós antecipemos esse processo. E é sobre exatamente desse processo que, com base nos trabalhos do meu grupo de investigação, nós desenhamos uma abordagem que vai tentar resolver não só as migrações, não só a falta de competências, de conhecimento, a necessidade de um abrigo e tentar a produção alimentar. Para isso, precisamos então de criar uma nova maneira de ver a cidade, uma cidade mais sustentável, que tente desenvolver a economia, que tente garantir que esse crescimento económico seja sustentável, que todas as populações, independentemente do local do planeta, tenham condições similares em termos não de quantidade de solução, mas quantitativas ou de oportunidades, e comecemos a transformar essa cidade com modelos de planeamento que nos ajudem então a fazer com que haja mais coesão, transformemos o individual no coletivo. Ora, isso leva-nos a uma cidade mais equitativa, que tenha que ter modelos de política e de governança mais dirigidos e mais agregadores. Ora, isso obriga-nos então a pensar como é que vamos desenhar, vamos transformar a cidade como hoje a conhecemos, numa cidade mais sustentável, em que eu consiga, num raio de distância que eu consiga percorrer a pé, tenha as minhas atividades do dia-a-dia, aquilo que são os meus procedimentos comuns. Nós já conhecemos isso do passado com as unidades de vizinhança do Abercrombie, temos vários outros modelos que ao longo do desenvolvimento após a Revolução Industrial foram surgindo e hoje pensamos que a distância que nós conseguimos percorrer a pé deve ser o nosso bairro e temos que tentar ter as nossas necessidades todas satisfeitas aí. O problema é que a cidade do século XX, no final dos anos do século XX, não foi pensada assim. Foi um zonamento monofuncional que não nos trouxe condições para hoje a podermos adaptar com qualidade. O problema das migrações e das alterações climáticas e dos problemas económicos fez com que, de repente,
ainda tínhamos mais gente no pouco espaço que mal planeado temos. Ora, isso leva-nos a que nós tínhamos que pensar então qual é o caminho que devemos seguir. Em termos políticos, e quando digo políticos é orientativos da grande pirâmide que nos orienta e que nos dirige o processo, nós devíamos ter sempre referência nos objetivos do desenvolvimento sustentável. E com base nisso tentarmos enquadrar as nossas ações sempre dentro de um desses objetivos e garantir que pelo menos estamos a contribuir para algo que é comum, é de todos. Ora, isso faz com que nós consigamos então transformar, através da densidade dos espaços atuais, uma nova abordagem. Uma abordagem de cidade em que parta do espaço público, consiga ter um modelo de planeamento e consiga ser construída de uma forma também ela sustentável. E então, como é que nós vamos fazer isto de maneira que não tenhamos ou deixemos de ter em vista aquilo que era o planeta que nós ambicionamos? Várias experiências têm sido feitas na maneira de produzir, na maneira de nos alimentarmos, na maneira de construir e de nos movermos. Hoje temos um veículo ainda maior, que não usamos muito em algumas partes do planeta, que é a água, a maneira de nos movermos. Mas isso tem que nos levar então a ficarmos cada vez mais motivados para esta transformação. E esta transformação que necessita que nós façamos uma redução da nossa pegada ecológica. Todos ouviram, há coisa de uma semana atrás, como se fosse uma coisa boa de ouvir, que já esgotámos os nossos recursos para este ano em Portugal, ou seja, ultrapassámos aquilo que nós conseguimos produzir e que o planeta consegue acomodar com a nossa atividade. Cada vez mais cedo vamos esgotando os recursos que deveríamos esgotar durante um ano. Isso leva-nos a que precisemos então de encontrar outros modelos de resolver e de garantir que as atividades humanas no planeta têm condições de continuar a ser desenvolvidas de forma diferenciada, evidentemente, mas de uma forma duradoura. Para isso precisamos então, como eu referi há pouco, educar, formar todos, e quando digo todos, é o conjunto de todos os seres humanos para uma educação para o desenvolvimento sustentável, que tenha o foco na problemática das alterações climáticas, mas sempre dirigidas às competências. Porque temos que ter o nós à frente do eu. E, portanto, temos que todos colaborar para o mesmo objetivo. E isso vai nos reduzir o nível de incerteza que nós temos pela frente. E ao fazermos isso, então, nós devíamos todos adotar uma missão. E para o que é que vamos fazer? Todos nós trabalhamos, uns numa área científica, outros numa área técnica, ou o que quer que seja, mas temos que ter uma missão. E essa missão, essa nossa comissão, não é comissão, essa nossa missão, esse nosso envolvimento tem que estar ligado com aquilo que nós necessitamos de criar. E criar é um contexto que possamos ter atividades humanas por muito mais tempo no planeta. Fazer com que nós tenhamos todos algo que, como seres humanos, nos possa ligar. Para isso temos que, como já mencionei ainda agora, temos de ter conhecimento, temos de ter capacidades de ação e não podemos ter umas desigualdades tão grandes entre o sul global e o norte global. Ou seja, temos que contribuir para a redução da pobreza. Isso porquê? Porque se nós conseguirmos ter essa missão e esse contributo, nós conseguimos então ter práticas sustentáveis mais fortes, nós conseguimos, em todas as nossas ações, desenvolver princípios de sustentabilidade, incorporá-los
nas decisões. Quem toma as decisões tem que ter esse processo garantido, que estou a contribuir para algo em concreto. Hoje em dia estamos a transformar os nossos modelos de fazer cidade, as nossas grandes ações que antigamente eram todas cinzentas, com recurso ao botão, para nos proteger da água, para nos proteger do movimento de massas, para tudo era artilharia pesada, como eu costumo dizer, ou seja, forte e feio, a engenharia ali. Nós hoje estamos a transformar as nossas ações com soluções mais ligadas àquilo que é a natureza. Utilizar novamente a natureza pelos seus processos entrópicos e processos esses que nós consigamos adaptar e fazer com que naturalmente as coisas fluem, as coisas funcionam. Ora, esses processos que ainda estão a ser muito investigados levam-nos a nós podermos preservar os recursos naturais. Porque alguns dos recursos naturais que ultimamente, e quando digo ultimamente, a último século, que isto é muito rápido, nós é que temos um período de vida duradouro mais curto, nós temos feito um consumo de recursos não renováveis extremamente grande. E isso não é possível, hoje não é manter, não é possível continuar, parou. E ao parar, nós temos que encontrar e ter conhecimento para transformar. Para transformar, porque o que se aproxima, se continuarmos neste caminho, é que passamos a só ter áreas urbanas. E todos nós sentimos aflitos, uns, como eu, estão a chegar para mais velho, vamos querer estar ao pé dos hospitais porque achamos que vamos ficar doentes e não temos cura para alguma coisa, portanto temos de estar ali próximo. Outros precisam de estar ao pé do conhecimento, vão para as cidades. Outros precisam de emprego. Como no século XVIII, no século XIX, as pessoas iam atrás da tecnologia onde havia dinheiro, onde havia alimentação, onde havia habitação. Ou seja, iam na direção das cidades. E as cidades, se continuarem a crescer como hoje as conhecemos, acabam por não ter resposta para os problemas que se vão pôr. Ora, então, qual é o caminho que nós temos que seguir? E o caminho é planear as cidades de uma forma mais inteligente, em que pensemos os usos e as atividades têm que estar interligadas e essas utilizações têm que utilizar aquilo, e desculpe a redundância, aquilo que hoje temos disponível, que é a digitalização, a tecnologia. E temos que a transformar. Mas essa tecnologia é aplicada entre nós. E nós relacionamos onde? Naquilo que é público, aquilo que é comum, que é o espaço público. As cidades têm que passar a ter uma qualidade, um foco na sua intervenção, e quando eu digo as cidades, é a gestão das cidades no espaço público. Porque é aí que nós vamos transferir o conhecimento dos mais velhos para os mais novos a habituarem-se a conviver com os mais velhos, reduz na segurança, no equilíbrio social, na relação entre as pessoas, na transmissão do conhecimento, e nós passamos a ter uma vida mais feliz, ou seja, mais harmoniosa, mais equilibrada, com menos stress, maior longevidade, maior capacidade para ajudar os outros e ser ajudados. Mas temos que nos preparar porque a água vem aí. Sem querer criar aqui um foco de polémica, nós temos que evitar estes problemas. Para isso, precisamos de garantir que aquilo que nos une a nós, todos seres humanos, que é a nossa cultura, a nossa identidade, que não é o planeta em si, mas é aquilo que nós transformamos no planeta e que nos distingue dos restantes animais, é preservado e é possível prolongar a sua vida para as futuras gerações. Ora, daí que, não sei porque é que isto está branco, falta-me aqui o vídeo. Não está a passar? Não. Desculpem lá, mas tenho aqui um vídeo de 2,3 minutos que precisava de uma ajuda. Senão eu tenho aqui a Ele não tem aquilo. Não, é aqui que estava o vídeo. É. Pois, animação. Posso? Sim, sim, sim. Está bem? Acho que está. Não, está bem, está bem.
gosto muito destes ratos, não estou habituada a este. Estás a abrir. Estou habituada a outro rato. É esta a sua perna. É a primeira. Ele é mesmo pesado. Ainda está carregado. E enquanto esperamos aqui que a tecnologia nos ajude a continuar, vamos então, agora eu vou passar a uma segunda parte da minha intervenção, e que é aquilo que hoje aqui eu queria ainda focar com mais detalhe, que é como é que nós vamos poder planear uma cidade a partir de uma parede. E a parede ser o nosso elemento generativo, não da inteligência artificial, mas generativo da própria cidade. E é isso que eu agora tenho aqui 2, Não sei se está. Eu acho que ele está igual. ele abriu. Por enquanto. Ele hoje de manhã funcionou no meu computador. Não? Não, é antes desse. É antes? É. Eu abri o fecheiro. É o seu. Então, mas onde é que está? Ele desapareceu aqui. Ok. Será Mudou de sítio, não sei porquê. Versão antiga. Ok. Não faz mal. Eu improviso aqui. Então temos que pôr aqui só no modo Improviso. de tela. Está bem? Não há problema, é a questão da adaptação. Nós temos que nos adaptar até mesmo das intervenções. Não tem problema. O que é que eu vos vou trazer aqui? Uma parede. Como é que nós vamos conseguir transformar uma cidade, que não é bem uma cidade, é o princípio de uma cidade, a partir dessa transformação. Só espero que isto não esteja automático, parece-me que ele saltou um slide, que é como é que eu consigo, através de uma parede, resolver as questões de planear a ocupação do território, continuar a controlar, no sentido bom da palavra, a ocupação dos terrenos naturais que são bons para produzir alimentos e não os destruir com ocupações imobiliárias ou só edifícios, às vezes sem grande nexo, e como é que posso prover a habitação, como é que posso prover site and service, ou seja, água, energia, eletricidade, gás, às populações que vão ter que ser alojadas nesse sítio, resultantes das migrações forçadas uns, outros não, e, ao mesmo tempo, dar-lhes competências e gerar economia. Dirão que é muito arrojado, ou que é um bocado utópico, não é? Temos testes e estamos a desenvolver, porque o grupo a que eu estou ligado, o grupo Geótopo, nós trabalhamos em várias outras latitudes do planeta, vários outros continentes, e estamos a desenvolver estas experiências e estas realidades. Para isso, as perguntas que nós temos que responder ou que temos que abordar é possível nós transformarmos os modelos de planeamento e de viver na cidade através de uma parede? E eu dir-vos-ei, e no final vão concordar ou discordar comigo, logo vemos as questões que poderão pôr, eu diria que sim. É possível nós transformar a cidade existente hoje a partir da mesma parede? Eu diria também que sim. Qual é o contributo que tem esta parede para respostas e soluções da habitação? Vão ver também comigo e convosco, e ao mesmo tempo como é que nós podemos controlar e fazer com que as áreas urbanas novas sejam sustentáveis. Ora, isto de facto está aqui. A resposta para vocês é sim, é possível. É possível de uma forma muito simples, com uma parede como esta. E tão simples porquê? Porque com esta parede nós vamos conseguir organizar o território, nós vamos conseguir garantir diversidade de usos e controlar a densidade, mais densas. Garantimos que as infraestruturas estão adequadas
para a ocupação do território e, ao mesmo tempo, temos uma garantia de serviços, o site and service, águas, as infraestruturas normais, que nos garantem o quê? Qualidade da água, melhor saúde. Energia, melhor alimentação e segurança. E por aí adiante. Ou seja, nós garantimos as condições básicas, mesmo em territórios pouco desenvolvidos ou pouco estruturados. Mas isso obriga também que haja um modelo de governança que envolva as populações. E este modelo de governança só existe se nós tivermos economia a funcionar. Portanto, nós temos que transformar e modificar os modelos que hoje temos, garantir que haja uma equidade, uma normalização nos direitos, nas obrigações e nos papéis dos homens, das mulheres e das crianças dentro destas condições que hoje nós conhecemos de pobreza, que são muito extremas em alguns casos e que nós podemos desta forma transformar, e as migrações não vieram ajudar, e ao mesmo tempo garantir que há um serviço público eficiente no uso dos recursos. Todos são tratados o mais equitativo possível pelo modelo que esta parede pode proporcionar. Ao mesmo tempo, podem contribuir para a redução das necessidades das habitações, porque as habitações são evolutivas. E, ao mesmo tempo, as próprias habitações têm que, e devem, e podem ou não, respeitar a tradição, a cultura, mas, fundamentalmente, as necessidades efetivas que têm. E, para isso, então, nós podemos planear uma cidade garantindo o controlo, e quando digo o controlo, não no sentido depreciativo que às vezes essa palavra pode ter, mas na garantia que as comunidades urbanas têm um suporte efetivo. Para isso, íamos então ouvir... We observe a rapid economic and demographic growth in developing countries, such as, which makes it difficult to implement a structured spatial planning model. Do you know what was the populational growth in Africa during the last 5 decades? 600 million people. And what about the expectable populational growth until 2050? 3 billion. This growth leads to the emergence of informal settlements without infrastructure, slowing the development of societies and contributing to increased poverty. Because of the lack of investment capacity from public entities, the construction of infrastructures is assumed by households, local groups, or informal organizations. The solution is adopted, compromise the environment, public health, and the quality of the urban space. So, what is the solution? The development of housing as a generative element of new urban areas, with the incorporation of a technical wall. And what is the technical wall? It provides sewer, water, electricity, gas, ventilation, and telecommunications. A prefabricated structural wall that functions as a technical core of infrastructures and from which a dwelling can be developed. What are the advantages? Flexibility, allowing the development of housing and urban perimeters according to the infrastructure's networks. Control of the occupation of the territory and the identification of the consumers. Prefabrication and standardization. Affordable housing programs. And this is Walla. Com este
com esta novidade, esta criação da parede, que a primeira vez que a desenvolvemos foi em 2011 para Angola, no caso concreto, na grande área metropolitana de Luanda, depois transportámos para Timor, depois para Cabo Verde e, ultimamente, no plano da Grande Catembe, que é nos arredores, na parte sul do Rio Tembe, em Maputo, em Moçambique. Este protótipo, este desenvolvimento desta solução, que vos vou mostrar depois algumas imagens de um protótipo que construímos aqui no Instituto Superior Técnico com isso, ele vai permitir responder às necessidades que nós temos. Primeiro, não ocupar áreas que são boas para a produção de alimentos, portanto, controlamos o uso do solo, garantimos que os modelos de construção são evolutivos e adaptativos, e, ao mesmo tempo, são infraestruturados, ou seja, a população que vai ocupar esses territórios vão, eles próprios, através de competências, poder construir as suas próprias habitações no local pré-definido por um processo de planeamento efetivo. E não uma ocupação não controlada ou uma construção informal da própria habitação. É aquilo que nós designamos por construção assistida, é a autoconstrução, mas com processo assistido tecnicamente, e que vai garantir que nós consigamos então ter um território mais inclusivo, porque não é preciso todos terem a mesma casa, não estamos na Segunda Guerra Mundial, na pós-Segunda Guerra Mundial, e portanto vão poder construir a sua casa com capacidades. Claro que uns podem ser médicos, outros são advogados, não sabem pregar um prego, não sabem pôr um tijolo, mas há outros que podem fazer isso. E gera-se economia, gera-se conhecimento, vão surgindo as ajudas e as entreajudas entre comunidade. Voltamos à figura do nós em detrimento do eu. E passamos a ter aqui uma comunidade. Essa comunidade cada vez mais competente pode capacitar todo o aglomerado, todo o assentamento, ou a parte da cidade, e criar os seus processos de construção evolutiva. A parede que estou aqui a apresentar foi construído o primeiro protótipo com a ajuda dos nossos colegas da Universidade do Minho, que nos fizeram o favor de materializar as ideias geradas por um grupo de estudantes de doutoramento que comigo colaboravam. A partir daí conseguimos agregar um conjunto de outras empresas que nos deram os materiais, que nos testámos, que tipo de parede, que tipo de material é que havíamos pôr, e conseguimos substituir 28% dos agregados e o cimento com que fazíamos as lajes de betão com terra. Terra é essa do local, e daí tivemos de trazer para os laboratórios cá, e neste caso na Universidade, na Monte Caparica, da Universidade Nova de Lisboa, terra que veio da África, onde íamos fazer as primeiras paredes, e aí testámos os nossos modelos com vista a reduzir a incorporação de recursos não renováveis. Este modelo foi construído e a partir daí começámos então a implementar umas regras, umas orientações, umas ações de competência e transmissão de conhecimento, teste na montagem das paredes e os modelos evolutivos e diversas teses, não só de mestrado, mas também de doutoramento sobre estas temáticas, e o resultado é, de facto, temos um território mais planeado. O caso o mais recente do ano passado, em Moçambique, que é a extensão da grande Maputo para a parte sul, para Catembe, com um modelo de planeamento adaptado a estes processos, em que a agricultura se mantém, em que a produção da habitação vai surgir, mas de uma forma controlada e onde é possível ser feita. Para quê? Para garantir que todos tenham acesso à água, todos tenham acesso à energia, todos tenham acesso à drenagem dos esgotos e os resíduos consigam ser recolhidos se as ruas estiverem numa determinada situação, num determinado desenho, que não
não seja tão difícil depois os caminhões de recolha possam existir. É um processo muito integrado de planeamento, mas que no final do dia vai acabar no ser provido ou ser prestada a possibilidade de terem habitação. Vai surgir economia, mas vai surgir economia de uma forma formal. E, portanto, os modelos de governação de política nacionais podem se rever nestes modelos. Porquê? Sabe-se quem é que reside, quem é que consome e quem é que utiliza, e, ao mesmo tempo, quem é que pode produzir e pode vender dentro destes mesmos modelos. São orientações que nos permitem, então, chegar a estas conclusões que eu queria partilhar convosco, que é, com uma parede nós podemos ter como resultado novas áreas urbanas mais harmoniosas, mais equilibradas, mas fundamentalmente mais saudáveis. O crescimento demográfico pode ser acomodado nestes modelos porque estamos a conter a ocupação urbana, portanto estamos a preservar terrenos, como eu gosto muito de dizer já há muitos anos, para plantar batatas. Portanto, a alimentação não é o maior dos problemas que devemos ter. E, ao mesmo tempo, conseguimos cumprir, contribuir e disseminar e até incentivar a propagação dos objetivos do milénio através de quê? De uma parede. Uma simples parede que agrega, então, um processo de planeamento, de infraestruturação, de habitação e de solo para a produção de alimentos. Tal e qual como Albert Einstein dizia, nós não podemos usar um mapa velho quando queremos descobrir um mundo novo. E para isso nós precisamos de olhar de uma forma diferente para o futuro. E é a minha intervenção para vocês. Muito obrigado. Não sei se alguém tiver alguma questão que queira colocar. Minha amiga Lívia. Olá. Já agora eu apresento a professora Lívia de Tirone, que é outra referência que nós temos. Da construção sustentável, antes de mim até. Mas por muitos anos, quer dizer, uma professora da sustentabilidade que participou no primeiro curso de construção sustentável, primeira pós-graduação de construção sustentável, depois o primeiro mestrado de construção, de planeamento e construção sustentável no país. Isto é 2002, 2003, 2004. E tem uma colaboração espantosa e é uma referência a nível da sustentabilidade. Tenho duas perguntas. Força. Primeiro, porquê esta obsessão com controlar? Não é? Porque eu acredito que há um grande potencial em trabalhar-se com as pessoas que sabem o que é a vida em contextos informais. Tive alguma experiência nisso e creio que podemos dar muito mais benefício de dúvida a quem lá está e quem está. Obrigada. Ok, então, primeira questão era porque esta obsessão quase com controlar. Eu acho que há muitas respostas que vêm grassroots, não é? Que vêm das pessoas que vivem nesses contextos e que percebem o que é que precisam. E, portanto, eu acho que esse lado do plug-in da parede, eu gosto muito da ideia de uma parede plug-in, mas acho que esse lado, que é o de poder confiar muito mais numa co-criação com populações locais, não só a parte de como é que é a cobertura estética, mas também no que é que a solução traz. É uma pergunta, mas também é food for thought, não é preciso resposta. O outro tema tem a ver com esta necessidade de prosperidade que todos sabemos que existe no planeta, renovável ou regenerativa. E eu vejo que há todo um potencial solar em África, que estas paredes poderiam estar também a ter uma solução plug-in, não é? Portanto, se nós tivéssemos o fotovoltaico associado a esta solução plug-in, poderíamos ter aqui uma forma de quase retirar a necessidade de ter que sempre estar a investir para consumo, não é? Podíamos criar
no fundo, um benefício para todos os que acedem. E na parede também a questão da qualidade da água. Nós sabemos que a água que chega a estes settlements muitas vezes não tem a qualidade necessária e, portanto, se calhar toda esta lógica de ter as novas tecnologias que existem neste momento de filtragem, não é? Desde o osmosis filter a outras que são já muito estáveis, que podem garantir a qualidade da água. Eu estou sempre à procura de soluções que são regenerativas. E aqui, na tua apresentação, que eu adorei ouvir e de certa forma pensei, ainda estamos onde eu deixei este tema há 10 anos. De outra forma, também tenho que dizer que já não chega a fazer o less bad, que é o não queremos deixar impacto. Não, nós queremos uma pegada. Queremos que ela seja positiva, queremos que ela seja regenerativa. E, por exemplo, esta imagem que tu mostraste com a relva, a árvore, e depois metade da árvore estava sem folhas e depois deserto. Essa imagem é uma imagem muito perigosa, porque traz-nos quase uma solução de a relva é boa, e também é uma monocultura nessa imagem, e depois o deserto é uma coisa que nós não queremos. Não, no deserto há muita vida e monoculturas é o que nós não queremos. Nós queremos agroflorestas, queremos agricultura sintrópica, queremos regeneração, queremos biodiversidade, e toda essa mensagem de imagem acho que podes incorporar também nestas apresentações, porque são enquadramentos muito importantes. É isso. Okay. Eu tive já uma participação em África relativamente ao projeto de Angola do 1 milhão de habitações e representava os interesses de uma empresa holandesa que tinha mais ou menos este modelo de construção da parede, e até mesmo ele levou um bloco de parede para lá, o Ivan, que se chamava, portanto, da Holanda, e portanto participei nesse movimento, em termos bancários, essas coisas todas. E depois tive uma participação no Lobito como professor de construção sustentável. E então eu tinha alguns paradigmas, como, por exemplo, a orientação, que é fundamental em África, a orientação do edifício, conveniente, não é? Também o aspecto da climatização já produzido para aquela, pensando na grande maioria da população, baseada justamente nas plantas. Porque as plantas, como eu explicava, pode estar o tempo muito quente, mas se colocar a mão numa folha, a folha não está quente. Um elemento natural que se produz. E depois, realmente o paradigma é, como disse o Sr. Professor muito bem, é a arquitetura evolutiva. Não tem aquela gente muitas possibilidades e tem que começar da melhor maneira. Qual é a melhor maneira? É construir o essencial. O que é essencial? Uma casa de banho e uma cozinha, que até pode ser multiuso, enquanto não houver mais, mas com isso já pode viver. E as pessoas aceitam. E eu até mesmo visitei, sobretudo em Luanda, até foi uma freira que tinha justamente uma construção dessas rudimentar, em que tinha num espaço até um sítio para fazer lareira, que até havia algum esforço depois, até posterior, para eliminar a queima de lenha, por exemplo, todas aquelas matas que havia no meu tempo colonial, no Lobito, foram destruídas. Até eu havia eucaliptos no Lobito, lá na linha do comboio, que produziam imenso mel, que eu até trouxe cá para a Europa, e que agora já não existe nada disso. Portanto, o grande problema até mesmo já não é os recursos naturais destes básicos não existem. As pessoas, por exemplo, na antiga, lá no Tundavala, que é abaixo, na Tundavala, tinham que deslocar-se grandes quilómetros para trazer todos os dias uma meia cheia de lenha à cabeça. Portanto, eu vivi isso. E, portanto, hoje é o meu testemunho e eu, pessoalmente, tenho o meu problema, que é
em Palmela, reconstruir uma casa caramela e, portanto, estou agora nessa produção intelectual. Muito obrigado, Sr. Professor, agradeço muito. Ali mais uma outra participação. Nós temos muito pouco tempo, temos normalmente 10 minutos, com certeza, para estas intervenções. Sim, Temos 38 participantes e, portanto, aqui há um problema de tempo, a gente tem que ser, a mensagem tem que ser rápida. É uma pergunta muito rápida. Essa parede é o eu ou é o nós? É o nós. Ok. Começando por essa, é o nós, e é o nós por causa das políticas. A única maneira que nós temos que garantir a estes territórios do sul global que tenham uma qualidade de vida, em que tenham acesso a água tratada todos os dias, tenham acesso a energia, tenham acesso a esgoto e a terreno para plantar, nós temos que controlar essas ocupações. Não é o controle, como eu disse, no sentido de não podes fazer, mas podes fazer sempre aqui, neste local, para preservarmos terrenos para poder produzir alimentos noutros lados. De outro modelo, e não está aqui explicado, mas eu penso que se viram o protótipo e as fotografias reais, de um lado fica a cozinha, do outro lado fica a casa de banho. Ou seja, aquilo que se fornece é o plug-in, como disse muito bem aqui a minha colega. De um lado eles têm a cozinha, do outro lado têm a casa de banho, a seguir evoluem a casa como quiserem, do desenho que quiserem. Qual é o problema que está aqui associado? É que os Estados, e eu acho que até nós aqui na Europa, não temos dinheiro para tudo. E, portanto, o que é que o Estado faz aqui? Faz aquilo que é de todos, o nós, faz a infraestruturação. E cada um depois desenvolve o seu eu. O Estado fornece um modelo de ocupação, de planear a cidade, que é, eu faço as valas, as ruas, o que é espaço público, e determino onde é que as casas podem vir a nascer. Como é que elas nascem? A partir daquele elemento comum. Poderão dizer, é muito constrangedor eu ter a cozinha e a casa de banho naquele sítio. É, mas é um caminho. E, portanto, na fase evolutiva podem vir a desenvolver mais. Mas não há ocupação descontrolada. Qual é o problema nos países asiáticos e, neste caso, o sul global, como hoje em dia dizemos? É que as pessoas não estão habituadas a pagar a energia nem a água. E nós, e quando digo nós agora refiro-me aos portugueses, com a nossa intervenção em Moçambique, com os mielheiros, o taxímetro para pôr a moedinha para ter água, é um bocado, eu acho que não é justo. Portanto, quem tem dinheiro tem acesso à água, quem não tem dinheiro tem acesso a qualquer coisa que lhe chamam água. Isto não é correto. E, portanto, se o Estado conseguirem, isto é um pouco política, vale o que vale, há sempre opções contrárias. Investir naquilo que serve o todos e desenvolver um modelo de planeamento, uma infraestruturação básica, mas com qualidade, está a pôr ali o dinheiro e a poupar na saúde. Está a pôr ali o dinheiro e a poupar na segurança. Porquê? Porque as pessoas a beberem e a comerem, porque têm energia, podem ter um frigorífico, alimentos melhores, não estão tão doentes. E quem anda por esses países, como eu estou desde 2020, portanto, não é assim muito tempo, 25 anos, a trabalhar em contínuo com esses países, aquilo é terrível. As pessoas às vezes não comem, às vezes não bebem, isto não é correto. E, portanto, em vez de termos só as cidades como nós idealizamos, passamos a ter uma cidade que vai ser uma cidade. Vai crescer, mas é coletiva, colaborativa, percebem? Só quer pôr um problema. Só queria pôr um problema que é o seguinte. Todas. Os contextos são diferentes. Há contextos realmente em zonas em franco subdesenvolvidas, em franco desenvolvimento. Há regiões, portanto, muito desenvolvidas. E a parede tem que ter outra função. Porque a organização de espaços que nós criamos hoje não pode ser irreversível. Porque realmente as famílias evoluem, a maneira de utilizar as casas é diferente. Nós temos que construir casas hoje pensando no amanhã. E as gerações futuras vão viver de maneira diferente. Isto só para dizer o seguinte, a parede, portanto, além da evolução, da construção evolutiva, etc., etc., a parede tem que ser reversível. Isto é, a organização de espaço tem que ser reversível. E o módulo de parede tem que ser ligações a seco,
não ligações, não partindo das paredes para transformar, organizar o espaço e adaptá-lo a uma nova maneira de viver, mas a parede tem que ter ligações a seco quando organiza o espaço. Para quê? Para que se a família cresce, vive de outra maneira, eu posso tirar uma parede sem a partir, sem a levar a vazador, sem comprometer uma área, sem provocar a reação química dos materiais que constituem a parede, que vão contaminar o nível freático das espécies animais e vegetais. Portanto, isto é uma construção linear. Uma construção circular, realmente a parede pode dar origem a outros materiais, mas pode também ser reversível. Isto é, pode ser reutilizável. Pode ser modificar o espaço, etc. E essa função eu acho que é bastante importante. E é diferente de uma situação rural, de uma região atrasada. Nós estamos a falar em África ou em Ásia, na Ásia, mas o aumento da população vai ser brutal e vai começar na África e na Ásia. Portanto, no caso da África, por exemplo, nós podemos utilizar materiais locais, berço a berço, a terra, a parede de terra, mas resolvem um problema. É como depois da Segunda Guerra Mundial, a HLM, portanto, são paredes, são edifícios que tiveram que fazer, porque as crianças eram brutais, as pessoas tinham que ter casa, e, portanto, fizeram-se edifícios e organizações de espaço muito comprometidas. Isto é, muitas vezes espaços comuns, cozinhas comuns, áreas muito pequenas, materiais como o betão, por exemplo, com problemas, geralmente com impactos negativos brutais. E depois houve reabilitações, partir paredes, etc, etc. Portanto, nós neste momento não podemos pensar neste momento, é o problema da habitação que se põe agora, vamos repetir os mesmos erros, porque não refletimos a partir das carências e da resolução das carências do século passado. E, portanto, nós temos uma curva descendente brutal, desde 2002, que fizemos 126 mil fogos, 30 mil a mais do que tínhamos de fazer, para agora uma situação que a partir de 2016 começamos a ter uma recuperação lenta, muito à custa dos fluxos financeiros do turismo para a construção, principalmente para a reabilitação. E estamos parados, praticamente. Não pensamos, e estamos agora com mais dinheiro, vamos fazer de qualquer maneira. Vamos fazer em quantidade. Não vamos pensar realmente na orientação de espaço das pessoas que vivem de outra maneira e o que nós criamos agora, o património que nos chega, ou que nós criamos agora, não é estático. É para passar por nós e servir as novas gerações. E as novas gerações vão viver de uma maneira diferente que nós nem sabemos. E para isto temos que utilizar a parede e a organização de espaço reversível. A parede, as ligações têm que ser a seco, montáveis e desmontáveis. Não podem ser pesados. Nós temos que criar paredes leves que tenham as mesmas características das paredes pesadas, inclusive da robustez, da longevidade, da durabilidade, do isolamento térmico, do isolamento acústico, da inércia térmica ou do desfazamento térmico nas paredes leves, e paredes que são fixadas mecanicamente, tiram-se e põem-se. Reutilizam-se. Não se levam vazador, portanto, isto inseridos numa construção circular da reutilização e numa construção circular no sentido da transformação em novos materiais dos existentes. Portanto, o punha-só é o problema da reversibilidade da parede, desse modo de parede exterior, feito em materiais renováveis. E as canalizações que está a pôr nas paredes, etc., têm que ter acessibilidade, porque os problemas da conservação e da manutenção são brutais. E as pessoas não têm dinheiro, mesmo em países mais desenvolvidos, muitas vezes preferem comprar o carro, preferem comprar a gravata, quer dizer, estão a criticar a mim, vestimenta, etc., relógios, etc., e não investem na manutenção e na durabilidade do seu património. Património que é para os filhos, para os netos, que é para as novas gerações. Portanto, o que nós temos é constituir equipas que pensem hoje no futuro. E tudo o que se vai fazer hoje se pensa no futuro. E não podemos continuar a repetir os mesmos erros como temos feito até aqui. Quer dizer, para utilizar os mesmos materiais cheios de dióxido de carbono, de combustíveis fósseis, a emitir durante o ciclo de vida emissões tóxicas, etc, etc, etc. Nós temos de ter outra leitura e construir para o futuro, no presente, construindo para o futuro. E, portanto, é que todas estas ações que nós temos aqui a querer desenvolver modestamente, etc., com a contribuição de figuras de referência, etc., como é o caso, o vosso caso, eu acho que a nossa visão deve ser holística e, portanto, devemos tentar elaborar o máximo de vertentes para as poder e dar uma certa hierarquia e realizá-las, não deixando de fora nenhuma. Eu acho que é importante realmente a reversibilidade do espaço
da organização do espaço, e em que a parede tem uma função fundamental, como está a dizer. E a outra é o acesso às infraestruturas, que são extraordinárias, porque se podem fazer espaços até em que o operário perde espaço, etc., mas podem-se fazer realmente infraestruturas, as técnicas podem passar realmente por coretes, etc., mas devem ser visitáveis. Pois, porque mas senão, nós para ter acesso à canalização externa temos que montar as nossas sanitárias todas, temos que montar tudo, e depois o painel está fechado, ou permite a acessibilidade. Quando há uma ruptura de um ramal com uma promada, permite a acessibilidade, etc. Porque os preços da manutenção são fundamentais. E quando nós construímos os projetos 2, temos que pensar na manutenção, na conservação. Porque realmente o projeto, a economia não é à partida, é realmente ao longo de vida da durabilidade dos edifícios, da qualidade dos edifícios, etc. Portanto, são todas... Deixe-me só terminar... Acabar tudo aquilo que eu disse que era pouco tempo. Já estou a falar demais. Não, deixe-me só dizer que esta parede agora tem uma versão mais nova, mais europeia, se assim se pode dizer, em que não tem tubagens, trabalha pelo negativo, ou seja, é uma impressão 3D e as tubagens todas que existiam antes é um vazio dentro da parede. Sim, é a eletricidade acaba por não ter nada e ser é só enfiar o tubo. Não ter fios, não ter nada. A água é a mesma coisa. Mas compreendo essas suas preocupações, mas há um processo evolutivo. E o caso concreto dos territórios mais fragilizados, eles não têm esta necessidade deste modelo de habitação que a Europa tem. Tem que passar por problemas negativos para evoluírem, para não dizer que mais. Mas agora não há tempo e, portanto, faz com paredes de terra, com ligações a paredes, etc. Mas pronto, são outros contextos que quer dizer, não são os contextos urbanos. Ok, muito obrigado então. Obrigado.